Gabriela em breve estará nas telas. Boa tarde, companheiros. Oficialmente agora, aqui dando início à nossa reunião e promovendo a magia do Rotary, declara aberta a reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro, Tijuca. Dando continuidade, convido a todos que logo após a execução do hino nacional brasileiro, saudemos a bandeira nacional e as demais bandeiras do nosso pavilhão. Nossa panóplia, perdão. Convido agora para os serviços de protocolo dessa tarde a companheira Silmara Castro e para começar fazendo os anúncios de Rotary Internacional e as demais lideranças e palestrantes dessa tarde. Boa tarde a todos, eu sou a companheira Ciomara Castro, associada representativa do Rotary da Tijuca, na classificação Educação Fundamental, Gestão de Transporte Escolar, diretor de protocolo do clube. Para as apresentações desta tarde, em que Rotary International é presidido pela empresária Stephanie Ortiz, que é associada ao Rotary Club de McMurray, Pensilvânia, Estados Unidos da América, ocupando a classificação Consultoria e Desenvolvimento de Negócios. O diretor de Rotary International para a nossa área é o empresário Antônio Henrique Barbosa de Vasconcelos, associado ao Rotary Clube de Fortaleza, Alagadiço, em que ocupa a classificação Engenharia Civil Cálculo Estrutural. A governadora do Distrito 4.571 é a consultora Alcione Maria Janico de Araújo Viana, do Rotary Clube de Pindamonhangaba, em que ocupa a classificação Relações Públicas, e o Rotary da Tijuca é presidido pelo empresário Sérgio Paulo da Silva, ocupante da classificação Auditoria Independente. Hoje contaremos com 2 momentos especiais: a admissão de um novo associado representativo em nosso quadro associativo e a palestra do engenheiro Miguel Alvarenga Fernandes e Fernandes, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, CREA-RJ, que falará sobre o tema Autovistoria Predial, Segurança para Todos. Para essas conceituadas personalidades, solicitamos a nossa calorosa saudação. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Obrigado, Arthur, tem alguém lá termo? Para dar continuidade, eu convido a nossa companheira Amália Maria da Costa Sena. Por favor, Amália. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o nosso clube é o maior, mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom pra valer. E a Amália também. Obrigada, bem-vindo. Todos nós somos muito, mas muito bons para valer. Vamos nós. Na semana de 7 a 13 de maio, destacamos 2 datas comemorativas. No dia 8 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Turismo, data com a finalidade de promover e homenagear a prática do turismo entre os brasileiros,
conscientizando a população das diversas belezas naturais e culturais que formam o Brasil. Esse dia ainda lembra a importância de conhecer e respeitar as leis de cada nação e cultura antes de viajar como turista. De acordo com a OMT, Organização Mundial do Turismo, a viagem é caracterizada como turística quando uma ou mais indivíduos viajam para fora do seu ambiente residencial entre um período de 24 horas a 120 dias, sem exercer qualquer tipo de atividade profissional. O Dia Nacional do Turista passou a ser comemorado em 8 de maio, através da Lei nº 12.625, de 9 de maio de 2012, sancionado pela Presidência da República. Uma homenagem ao pedido que o Estado do Paraná fez em 8 de maio de 1916, para que as terras próximas às Cataratas do Iguaçu fossem desapropriadas com o intuito de transformar a área numa zona pública para o turismo. O Rotary Clube da Tijuca conta com a participação da companheira Maria Otávia Pereira de Castro Cunha, ocupante da classificação Turismo Agenciamento. Em seu nome, nosso cumprimento a todos os profissionais desse importante segmento. E no domingo, dia 11 de maio, celebramos o Dia das Mães. No Brasil, o primeiro Dia das Mães foi promovido pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Mas foi só em 1932 que o presidente Getúlio Vargas oficializou o segundo domingo de maio como Dia das Mães no país. A comemoração mais antiga do Dia das Mães tem origem na Grécia Antiga, onde a entrada da primavera era comemorada por Reia, a mãe dos deuses. A tradição de homenagem às mães continuou com as festas em honra de Cibele, também chamada Magna Mater, a Grande Mãe. Rendemos nossas homenagens a todas as mães em nossas famílias. A elas devemos nossas vidas e criação. Anunciamos também os aniversariantes entre os dias 7 e 13 de maio. Hoje, dia 7 de maio, é o aniversário de casamento do querido casal, do nosso associado honorário Fernando Quintela e a sua amada esposa Deise. Também é o aniversário do querido Rafael, filho do nosso companheiro Marcelo Deodoro. Parabéns, parabéns ao casal e ao Rafael. Já no dia 9 de maio, será a vez de Isabel, filha do nosso companheiro Jaime Miranda, a celebrar o seu aniversário. No dia 12 de maio, quem comemorará esta data natalícia é o nosso queridíssimo companheiro Joper Padrão. E no dia 13, teremos o aniversário da nossa querida companheira Ana Lúcia e também do querido Matias, filho do nosso companheiro Ricardo Jung. Vida longa e feliz aos aniversariantes. Saúde e paz todos os dias. Obrigada, presidente Sérgio Paulo. Obrigado, Amália. Bom, agora eu vou convidar o nosso companheiro Gabriel Brito Gil para fazer um resumo aí das nossas atividades durante a semana. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Na tribuna virtual, o companheiro Gabriel Brito Gil, associado do Rotary Clube da Tijuca, ocupando a classificação Registro de Imóveis Escrevente Extrajudicial, para a apresentação dos acontecimentos da semana do Bom Pra Valer entre os dias 30 de abril e 6 de maio. No último dia 30, os companheiros Joper Padrão e Marcelo Deodoro entregaram ao coordenador da Operação Tijuca Presente, em nome do Bom Pra Valer, a bandeira do Brasil,
a qual foi utilizada durante as celebrações em homenagem aos 114 anos da Praça Santos Penha, do nosso bairro. No mesmo dia, na parte da tarde, os companheiros Eliane Garcia e Marcelo Deodoro participaram da reunião do Conselho Distrital de Saúde, da AP 2.2, que teve como tema a vacinação. No dia 2 de maio, o companheiro Bem-vindo Augusto Dias, em companhia de membros do grupo de companheirismo Rota Latino, visitou o Mosteiro de São Bento. Foi uma ocasião de companheirismo, integração e celebração da nossa cultura latina. No dia 6, os companheiros Marcelo Deodoro e Cláudio Zinger, nosso associado honorário, participaram da reunião do Rotary Club do Rio de Janeiro Vesper, que teve como tema "Em que momento você acha que ficou velho?". Ainda, ressaltamos a participação da companheira Elisena na tradicional festa organizada pelo Rotary Club de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, que já ocorre há 29 anos, e permitiu a arrecadação de fundos para a compra de uma ambulância e para a realização de melhorias no hospital local, além de ter sido uma ocasião de eficiente trabalho da imagem pública de nossa instituição. Por fim, presidente Sérgio Paulo, ressaltamos que encontram-se abertas as inscrições para a participação presencial ou online da celebração em comemoração aos 110 anos da revista Rotary Brasil e dos 120 anos do Rotary Internacional. Evento este capitaneado pela Brau Rio, Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, que acontecerá no dia 20 de maio, terça-feira, das 9h30 às 11h30, no auditório da revista Rotary Brasil e via plataforma Zoom. Os companheiros do Bom Pra Valer já estão formando a comitiva para participar do evento. Quem mais quiser se inscrever, entre em contato com o nosso companheiro Bem-vindo Augusto Dias. Eram estes os acontecimentos da semana. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Gabriel. Eu vou pedir para você nem sentar, continuar na tribuna, porque estamos chegando aqui ao nosso primeiro momento marcante da nossa reunião, em que eu vou pedir para que você faça a leitura do termo de posse do nosso novo associado. Termo de posse de associado do Rotary Clube da Tijuca, distrito 4.571. Ao 7º dia do mês de maio de 2025, às 12h43, perante o plenário virtual do Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca, em sua reunião virtual semanal, o presidente Sérgio Paulo da Silva dá posse por transferência do Rotary de Botafogo ao companheiro Nélio Lino Barbosa, com validade a contar de 1º de março deste ano, data de seu desligamento do clube de origem, na condição de associado representativo, ocupante da classificação Administração Imobiliária, sendo seu padrinho o companheiro Joper Padrão do Espírito Santo. Cumprindo o que está prescrito no Estatuto, nas normas do Rotary Internacional e no regimento interno do Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca, bem como a decisão do Conselho Diretor, com posterior homologação pelo quadro social e Assembleia de Associados do Clube, eu, Gabriel Brito Gil, secretário substituto, para constar, lavro o presente termo, que será assinado pelo presidente, por mim, secretário, pelo empossado e por seu padrinho. Presidente Sérgio Paulo, muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Bom, vou passar rapidamente a palavra ao seu padrinho, Joper Padrão. Presidente Sérgio Paulo, amigos e amigas, mais uma emoção, não é isso, senhor presidente? É isso aí. Estamos de braços abertos, mais um ilustre companheiro que transfere de seu clube para o nosso clube a sua energia, a sua vitalidade e a sua experiência Rotary, companheiro Nélio Barbosa. Eu digo ao Nélio e a todos os presentes as palavras da canção que Celso Macedo fez um dia para o Rotary de Botafogo. Celso dizia: Botafogo foi e ainda é boa vontade, amizade e fé. Boa vontade, amizade e fé, Botafogo foi, Botafogo é.
Nélio Barbosa, seja bem-vindo. Botafogo foi, Botafogo é, e agora faz parte de nossa história no Rotary da Tijuca. Muito bem-vindo, amigo. Obrigado, Júper. Ô, Nélio, então, oficializando aqui esse ato, esse maravilhoso ato aí em que nós recebemos você aqui no Rotary da Tijuca, na família do Bom para Valer, eu peço que você faça a leitura, então, do termo do objetivo de Rotary. Nélio? Estou sendo. Deixei aqui. Pode ser que ele esteja com a mesma dificuldade de mim. Você nos ouve, né, Nélio? Está ouvindo, Nélio? Bom, eu estou... Nélio, está ouvindo? É o compromisso rotário, né? Sem ele aqui agora. O Gabriel colocou na tela para facilitar, né? Quem pode ler ele para mim aqui, que eu repito as palavras? Assim. Vendo? Ver se consigo aumentar aqui. Peça no neste momento. Bom, neste momento, em que ingresso como rotariano, eu, Nélio Nino Barbosa, declaro estar perfeitamente de pleno acordo com os regulamentos, os quais prometo tornar a cumprir. Assumo, então, o compromisso de ajudar a desenvolver o companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir, de promover o reconhecimento do mérito de toda sua ocupação útil, de contribuir de todas as formas ao meu alcance para a melhoria das boas relações da cooperação entre as nações. Ao lado dos companheiros e companheiras em todos os clubes de Rotary pelo mundo, prometo tudo fazer para tornar o lema dar-lhe-se antes de pensar em si prática comum, irradiando paz e amor no coração de cada pessoa com as quais me relaciono. Essas palavras, eu gostaria até de juntar uma coisa que faz parte de todo rotariano. Isso isso é um compromisso que ele não tem com o Rotary, é um compromisso que ele tem que ter com ele, e que, se ele não tivesse compromisso com ele não vai ser um rotariano. O que eu estou falando aqui é de uma prova quádrupla, que essa faz parte de todos nós. E essa eu faço questão de repetir sempre que eu posso, porque isso é uma parte de cada um do que temos que fazer. Do que pensamos, dizemos ou fazemos, o que nós realmente temos que ter dentro da nossa alma de rotariano. É a verdade? Nós temos que dizer realmente todas as coisas que nós fizermos, nós temos que ser verdadeiros naquilo que a gente está fazendo. É justo para todos os companheiros, todos os interessados com quem a gente lida, nas nossas obrigações pessoais, familiares, profissionais, tudo, enfim. Isso criará uma boa vontade e melhores amizades? Isso é lógico, porque isso é uma coisa que a gente tem que fazer, com esse tratamento que a gente tem de espírito para fora,
ele tem que se dirigir com essa finalidade, de que o que está fazendo, o que está dizendo, é uma boa vontade, é para criar alguma boa vontade com todos. Ele será benéfico, qualquer ato que se fizer em relação à minha vida ou à vida de um retoriano, ele será benéfico para todos os interessados com quem a gente está tratando de qualquer assunto, qualquer fala, de qualquer resultado, qualquer assunto. Então, isso é que é um compromisso que a gente tem que ter conosco mesmo. Que é esse que faz a base de ser um bom rotariano. Bem, eu apenas quero dedicar mais as minhas palavras agora, aproveitar, com licença da presidência. Quando eu estou assumindo esse compromisso, quando eu estou aqui fazendo a companhia de vocês, eu estou ganhando um pouco mais de vida nova. Eu sei que eu não tenho mais aquela capacidade tão viril, tão forte, conforme o Joper falou aí, mas ainda me restou alguma coisa dentro do coração. Então, isso é que eu vou procurar fazer, dentro dessas limitações que eu vivo nessa minha sobrevivência, né? Então, eu espero fazer, colaborar naquilo que eu puder, e já me sinto com uma obrigação, porque dentre esses amigos que eu estou vendo aqui no Tijuca, muitos aqui são de longa data, muito de longa data, em que alguns até eram até integrantes do próprio Botafogo, como eu posso citar a nossa amiga Amália aí, ela fazia parte do nosso clube, era uma integral. Então, eu me sinto aqui como se eu estivesse em casa, são as minhas palavras, entendeu? E eu quero agradecer esse carinho com que vocês me receberam, e receberam também a Marlene, a Maria Otávio, e eu espero que vamos ter mais alguma pessoa aqui entrando comigo aqui. Então, o meu abraço a todos, muito obrigado. Eu que agradeço, Nélio. Para nós é uma honra, um prazer recebê-lo aqui no nosso clube. E eu declaro oficialmente, então, empossado Nélio Lino Barbosa como novo associado do Rotary da Tijuca, ao Bom para Valer. Para a gente coroar esse momento, nós vamos exibir aqui o nosso certificado, que diz o seguinte: certificado de admissão. Conselho Diretor do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, o Bom para Valer, tem a honra de outorgar o título de associado representativo a Nélio Lino Barbosa, que passa a ocupar a classificação Administração Imobiliária. Sua participação no quadro associativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca contribui de forma decisiva para o atingimento de nossa causa em favor da paz e da compreensão entre as pessoas. Rio de Janeiro, 7 de maio de 2025, Sérgio Paulo da Silva, presidente. Nélio, mais uma vez, é um prazer recebê-lo e estar oficialmente integrado à família do Bom para Valer. Agora eu vou passar a palavra ao nosso governador Fávaro, que é o responsável, né, pelo desenvolvimento do quadro associativo do distrito e que também tem uma mensagem para você. Por favor, governador. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui novamente, né? Como Quintela falou, está virando uma rotina e é uma rotina maravilhosa, né? Não só de estar presente no Tijuca, que já seria o bastante, mas ainda ter o privilégio de vir aqui dar as boas-vindas a mais um novo associado, né? E que associado, como os outros que entraram, né, agora recentemente, que vieram lá do Botafogo, o Nélio é um amigo de longa data. Eu tenho muitos momentos assim de gratidão e de carinho com o Nélio, que ele, nesses treinamentos, nas conferências, o Nélio sempre me recebia, sempre estava lá de braços abertos para me receber com muito carinho. Então, eu tenho, né, e como eu disse também com relação às parcerias que a gente fez lá, junto com o Botafogo, o Nélio estava sempre muito presente. Muito obrigado pelo seu carinho, Nélio, muito obrigado mesmo. E tenho certeza que você ainda terá aqui no Tijuca, né, muito trabalho para desenvolver aí
e com a sua capacidade e com a sua garra de rotariano, tenho certeza que o fará, né, com toda a tua força, né? Então, só desejo muitas felicidades. A gente tem aí um Então, fechou, governador. Oi, Oi. abri, né? Tá. Que diz o seguinte, né? Seja muito bem-vindo, né, Nélio? Agora ao Tijuca, né? E você acaba de reingressar, né? Se a gente pode chamar assim, na maior e melhor instituição humanitária do mundo, que não é nenhum segredo para você, e que juntos, todos nós juntos, viveremos a magia do Rotary, que é o lema desse período. Assinado pela governadora Alcione, né? E por mim como presidente da Comissão Distrital do DQA. Seja muito bem-vindo, Nélio. Um grande abraço para você. Deus nos abençoe. Obrigado, governador. Eu troquei a ordem aqui do certificado, mas ainda tem mais um. Que é o certificado do padrinho, né? Certificado. O Conselho Diretor do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, o Bom para Valer, tem a honra de outorgar esse certificado a Júper Padrão do Espírito Santo, apadrinhando ao tempo em que fazemos a magia do Rotary, em 7 de maio de 2025, o novo associado em transferência do Rotary Botafogo, Nélio Lino Barbosa, na classificação Administração Imobiliária. Rio de Janeiro, 7 de maio de 2025, Sérgio Paulo da Silva, presidente. Parabéns, Júper, mais um afiliado. Se me permite, eu tenho que registrar, Claro. né, que é o 59º afiliado do nosso querido Júper. Parabéns, Júper, parabéns. Aí. Parabéns. Bom, vamos passar então agora ao segundo momento culminante da nossa reunião e receber na tribuna Ivete de Castro Siqueira a mensagem do estimado palestrante. E para sua apresentação, eu convido a companheira Eliane Garcia. Boa tarde. Quem lhes fala é a companheira Eliane Garcia, ocupante da classificação Medicina Pediatria. E para a apresentação do palestrante desta tarde, Miguel Alvarenga Fernandes e Fernandes. É carioca, irmão da companheira Camila Fernandes, que presidiu o Rotary de Ipanema. Ex-aluno do Santo Inácio, cursou a Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, optando pela especialidade de seu pai, a Engenharia Civil. Atuou profissionalmente na empresa criada por seu pai, Miguel Fernandes e Fernandes, a Aquacom Engenharia. Depois colaborou com a SEDAI, em seguida com a Fiocruz e Cefet. Concluiu o mestrado em Engenharia Urbana. Presidiu a seção Rio de Janeiro ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. E, num reconhecimento natural, foi eleito presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, do Rio de Janeiro. Em 2016, fez o caminho de Santiago de Compostela pela Rota Francesa. É casado com Rafaela e pai da Antônia e do Vicente. Com esta breve apresentação, convido o palestrante Miguel Alvarenga Fernandes e Fernandes para nos dirigir a sua mensagem. Obrigada. Obrigado, Eliane, pela apresentação. Bom, gente, boa tarde. Para mim é uma alegria poder estar aqui virtualmente com vocês. Obrigado pelo convite, Júper. Vejo aqui alguns colegas, bem-vindo. É a segunda vez que eu venho aqui, né, com vocês virtualmente. Durante a pandemia, eu também tive presente
ainda não era presidente do CREA, estava presidente da ABES, falando sobre a concessão do saneamento no estado do Rio de Janeiro, e agora retorno podendo falar sobre um tema que não é a minha especialidade, diferente da outra vez, que era a minha especialidade profissional, mas é um tema que tem ocupado o noticiário nos últimos meses e é um tema de grande relevância aqui no Conselho de Engenharia, que é a questão da auto-vistoria predial. Então, eu sei que muitos de vocês podem ser síndicos ou podem ter sido síndicos das edificações, e esse tema é um tema que está na pauta aí da sociedade, deu grande reverberação em virtude de um acidente muito grave que aconteceu no Recreio durante o Carnaval, de uma pilastra que caiu sobre uma menina de 7 anos e ela chegou à morte, né? Em virtude desse acidente, e foi de uma obra que não foi realizada por profissionais devidamente habilitados, achando que era só revestimento, que não tinha problema estrutural, tinha um problema estrutural, e isso foi identificado pela auto-vistoria predial nesse caso, mas a obra não foi feita profissional, e isso levantou o tema com muita força junto à sociedade. Então, o Júper me deu essa oportunidade de trazer aqui. Eu participei de todos os noticiários da época falando sobre o assunto, então creio que aqui a gente vai poder trazer alguns esclarecimentos e depois, naturalmente, eu estou aberto a qualquer dúvida e perguntas. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês conseguem ver já a minha tela? Sim. Opa, maravilha. Então, gente, a lei da auto-vistoria predial é uma lei estadual, ela é de 2013 e ela foi feita por um deputado estadual, também engenheiro, que é o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, em virtude de um acidente que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, que claro que não é só esse motivo, mas esse que gerou a comoção para que a lei acontecesse, que foi de uma obra que aconteceu sem profissionais registrados num prédio no centro, de perto do Teatro Municipal, que derrubou o prédio, ele e o prédio vizinho. Vocês devem lembrar disso, isso foi em 2012. Os que foram fazer a obra resolveram cortar os pilares para fazer open space no escritório e derrubaram o prédio, de desconhecimento técnico do que estavam fazendo, né? Então, desde então, existe hoje uma obrigatoriedade em relação aos condomínios e edificações com mais de 1.000 metros quadrados, que façam regularmente, a cada 5 anos, contratem um profissional da engenharia para fazer uma avaliação das condições de manutenção e operação das edificações. Então, essa é a auto-vistoria predial, que eu vou trazer aqui uma visão mais ampla, e se vocês tiverem alguma dúvida, o que eu souber responder aqui de bate-pronto eu faço, e o que eu não souber eu anoto e depois eu posso trazer a vocês. Como eu falei, não é a minha especialidade, eu nunca fiz uma auto-vistoria predial, apesar de ter habilitação para tal, como engenheiro civil, mas não é a minha área de mercado, não é a área que eu trabalho. Então, o que é a lei da auto-vistoria predial? Você tem uma lei estadual e uma lei municipal também, na capital do Rio de Janeiro, que regulamenta. Basicamente, isso a gente tem um registro aqui no Rio. Só a capital faz auto-vistoria predial. Tá? O resto do estado praticamente não se faz auto-vistoria predial, infelizmente, apesar da lei ser estadual. Não houve regulamentação municipal, só no Rio e em Niterói. Mas em Niterói não se faz, não há procedimentos para a auto-vistoria predial regulada pelo município. É algo até que eu estou para marcar uma agenda com o prefeito Rodrigo Neves para falar sobre o tema. Mas na capital tem. Então, hoje, basicamente, onde vem acontecendo a auto-vistoria predial tem sido na capital do Rio de Janeiro. E ela é uma obrigação que recai sobre os condomínios. Quem financia essa auto-vistoria são os condôminos, através da contribuição, né, dali do condomínio,
que vai bancar um profissional que vai fazer o laudo, vai fazer a vistoria, o laudo, e vai dar um encaminhamento de obras que são necessárias que o condomínio faça. Tá? Então, assim, só para a gente poder ter uma proporção do que a gente está falando em números, né? O último censo trouxe que estamos falando na faixa aí de 2.500.000 domicílios na capital e 6 milhões de domicílios no estado do Rio de Janeiro. E aí, como eu disse, uma casa ela não precisa fazer auto-vistoria predial, mas no momento em que começa a ser edificações com certas proporções, acima de 3 pavimentos ou com mais de 1.000 metros quadrados, tem uma regra, né, da lei, né? Ela é obrigada a fazer auto-vistoria predial. E aí, o que é identificado no censo, estamos falando em torno aí de 170 mil condomínios residenciais que precisam, fora os comerciais e industriais que também precisariam, isso vai dar mais de 200 mil na capital. E quando a gente vai para o estado, estamos falando aí em torno de 365, que são condomínios residenciais, quando engloba também aí os comerciais e industriais, isso passaria aí de 400 mil condomínios no estado do Rio de Janeiro. Então, metade estaria na capital, mas você tem municípios significativos que verticalizaram nos últimos tempos, que hoje estão fora desse processo, mas que precisam ser abordados, como, por exemplo, Macaé, Nova Iguaçu, Niterói, como eu disse aqui, né? E alguns outros municípios que sofreram processo de verticalização pelo seu adensamento demográfico. A gente fez um levantamento nos últimos 10 anos, quantos condomínios sofreram pelas ARTs. A ART, gente, é um documento que o CREA gera aos profissionais da engenharia, que é a anotação de responsabilidade técnica, aonde, para ele fazer a atividade profissional, ele tem que declarar ao conselho. E é esse documento que dá a responsabilidade sobre aquele serviço ao profissional. Se você contratar um engenheiro e ele não recolher a RT sobre o serviço que ele está fazendo, a responsabilidade não é dele. A responsabilidade ainda fica sobre o síndico ou sobre aquele cidadão que contratou. Só passa a ser responsabilidade dele na hora que ele te recolhe a RT. Então, a obrigação de exigir a RT é sempre do síndico. Tá? Então, quando você vai contratar uma empresa, vamos dar um exemplo, para fazer a manutenção do seu elevador no seu condomínio, se você não exigir a RT da empresa e o elevador cair, quem responde é o síndico, não é a empresa. É claro que você depois vai tentar vincular a empresa também, né? Através do contrato, alguma coisa, mas o que te dá a segurança é a anotação de responsabilidade técnica, que aí você vai ter o conselho a seu favor, trabalhando para garantir que a responsabilidade é daquela empresa e daquele profissional. Então, a RT ela sempre sai em nome do profissional, e se tiver uma empresa que ele esteja trabalhando, também a da empresa. Tá? Então, a gente levantou pela RT, foram 46 mil nos últimos 10 anos. Então, a gente fala aí de uma faixa, no máximo, de 50 mil condomínios que passaram nos últimos 10 anos por processo de auto-vistoria predial. Provavelmente menos, porque alguns podem ter sido repetidos, né? Porque como a regularidade é de 5 e 5, que isso acontece, mas condomínios novos tem que fazer, depois de 10 anos, a primeira auto-vistoria predial. Por isso que a gente levantou em 10. Aqui só uma evolução das leis, né? A primeira lei sobre auto-vistoria predial, ela é interessante, é da década de 90, em Niterói, mas ela nunca foi aplicada, coisas que só no Brasil, né? Lei que não pega, aquela coisa, é uma lei municipal, mas de fato, onde isso começou a criar uma lógica de operacionalidade, foi com a Lei 6.400, que é uma lei estadual de 2013, e dali para frente é que isso começou a de fato funcionar. Então, como é que é o processo da auto-vistoria, né? Ele tem um fluxo próprio, né? Que está previsto em legislação e já hoje regulamentado nesse tipo de serviço. Então, primeiro, tem que fazer uma contratação da vistoria técnica, né? Então, o próprio CREA tem uma base de profissionais registrados que você pode acessar pelo site e ver empresas.
A gente quer melhorar muito isso. O meu sonho de consumo é criar uma espécie de Uber dentro do site do CREA, onde você lá possa pesquisar quem são os profissionais que tenham sido bem qualificados, bem recomendados, que tenham feito bastante serviços naquela área, você consiga verificar isso através de uma plataforma do CREA. A gente espera conseguir ir evoluindo, né, tecnologicamente o nosso conselho para chegar lá, mas você pode contratar um profissional, pode também pegar por recomendação de alguém, né, que tenha que ter habilitação, então tem que ter registro no conselho, para poder fazer a vistoria e depois fazer o laudo. Então, esse profissional ele vai realizar essa vistoria. A vistoria ela é visual. Você tem um problema muito sério, porque o profissional não pode entrar nos apartamentos se não for autorizado pelo condômino. Tá? Então, a autovistoria predial ela normalmente é feita na área comum, só que qualquer obra que for ser feita dentro de um apartamento, ela precisa ser informada ao síndico e tem que apresentar a ART, né? Que é a anotação de responsabilidade técnica. Gente, eu estou só falando de como é para a área de engenheiros, né? Que é pela ART, mas também pode arquiteto fazer, tá? A lei prevê que arquiteto também possa fazer auto-vistoria predial e possa também se responsabilizar por obras, tá? Dependendo do tipo da obra, tá? A obra estrutural, por exemplo, não pode, mas a lei prevê que o arquiteto também possa fazer. Mas eu vou falar aqui só do conselho que eu respondo, né? Eu não vou falar sobre o Conselho de Arquitetura. Desde 2010, para quem não sabe, a arquitetura se separou do CREA, então tem um conselho próprio. O A do CREA é de agronomia hoje, não é mais de arquitetura. Então, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tá? Então, só para deixar claro que tudo que eu estou falando serve também para os arquitetos. Muitas vezes, até um mercado que muitas vezes é ocupado pelos arquitetos, esse da autovistoria predial. Então, ele vai fazer uma visita que é uma inspeção visual. Tá? Não se tem a praxe de fazer, normalmente, mensurações durante a autovistoria predial. Isso não está nem previsto nos protocolos. Em geral, quando é identificado pela inspeção visual algum problema, na recomendação pode sair a necessidade de fazer algum ensaio. Então, vou dar um exemplo. Se identifica rachaduras em algum tipo de laje. E aí o profissional ele pode colocar a necessidade de fazer ensaios de resistência estrutural daquela laje, para que em cima disso possa necessitar de fazer algum reforço, algum tipo de recuperação daquela estrutura. Então, a autovistoria predial não faz esse tipo de análise, né, e de levantamento, mas ela indica a necessidade de se fazer, tá? Por ser só vistoria visual. Tá? E aí, com base nessa vistoria predial, existe um modelo de relatório que precisa ser preenchido, né? Esse está compactuado com a Prefeitura do Rio de Janeiro, esse modelo, onde o profissional treinado vai saber preenchê-lo. E esse modelo, esse preenchimento desse laudo, né, ele fica à disposição do condomínio. Esse laudo ele tem que ser aprovado em assembleia de condomínio. O síndico tem que disponibilizar a todos os condôminos e ele é depositado num site da prefeitura. Então, o profissional que vai fazer essa autovistoria, ele comunica à prefeitura, recebe uma confirmação e depois ele vai demonstrar a necessidade de execução das obras e manda isso para a prefeitura. O problema é que não existe hoje nenhuma fiscalização da prefeitura sobre as obras apontadas pelo auto da vistoria predial e não existe nenhuma parametrização disso também. Os laudos são depositados no site e é uma informação que se perde ali. Então, isso fica muito a cargo do síndico. O síndico responsável vai usar aquilo como uma instrução do que ele precisa fazer em termos de manutenção no seu edifício. Um síndico que pode negligenciar isso, ele passa, muitas vezes, a responder
sobre essa questão civil e criminalmente, caso algum problema aconteça. Então, isso que eu estou querendo chamar a atenção, porque isso é muito, muito importante. E eu vou mostrar aqui o caso dessa menina, o que está acontecendo depois. Então, como é que é a responsabilidade dos envolvidos, né? A prefeitura, ela é o órgão depositório, né? Hoje, só a Prefeitura do Rio está funcionando isso adequado. Não vou nem dizer que é satisfatoriamente, mas pelo menos de alguma forma, a única prefeitura do Brasil, do Estado do Rio, que tem isso organizado é a Prefeitura do Rio, através da Secretaria de Urbanismo. Ela tem um site, no final vou mostrar para vocês, onde tem o trâmite de todo esse processo. Então, quem faz a vistoria, multa, e se as obras que estão indicadas na auto-vistoria predial ou a não realização da auto-vistoria predial pela edificação, quem multa isso é a prefeitura, não é o CREA. Tá? O que o CREA multa é o profissional ou a não realização de um serviço através de um profissional. Então, vamos dar o exemplo. Foi feita a auto-vistoria predial, o síndico resolve contratar o fulaninho da esquina para fazer a reforma que a auto-vistoria predial indicou. Nesse caso, o CREA, se for denunciado que essa obra está sendo feita por uma pessoa que não é um profissional devidamente habilitado para fazer aquilo, o CREA pode multar o síndico por exercício ilegal da profissão, fazendo essa denúncia, levar ao Ministério Público, inclusive, levar à própria prefeitura, e pode ser vamos supor, o síndico contrata um engenheiro eletricista para fazer a reforma da estrutura de um muro que está caindo, o CREA também pode multar esse engenheiro eletricista, porque não estaria dentro das atribuições daquele engenheiro eletricista reformar um muro, porque isso seria do engenheiro civil. Então, também tem essa dinâmica que o CREA faz, tá? Mas a prefeitura é que faz, vamos dizer assim, que se responsabiliza por esse acompanhamento de fazer ou não fazer as obras previstas pela auto-vistoria predial. Então, o conselho, né, como eu trouxe aqui, pode ser tanto o CREA quanto o CAL. Claro, né, se for um arquiteto é o CAL que vai fiscalizar, se for um engenheiro é o CREA. A gente pode fiscalizar o exercício da profissão, a atividade legal do exercício da profissão, e o CREA pode treinar e capacitar seus profissionais também para fazer o tipo de exercício do auto-vistoria predial. Isso está dentro de uma das atribuições do Conselho. O responsável pelo imóvel, aqui está um erro, tá? Vocês vão me desculpar, saiu errado o texto aqui, mas o responsável pelo imóvel, ele acompanha o que está acontecendo. Como eu falei, ele não é obrigado a abrir o seu imóvel para a auto-vistoria predial, tá, gente? Isso aí é um tema bem polêmico, normalmente, nos condomínios, mas ele não é obrigado, não precisa fazer. Eu estou falando de auto-vistoria predial, não estou falando de auto-vistoria de gás, que seria outro tema, tá? É diferente. Estou falando da auto-vistoria predial. Na auto-vistoria predial é a área comum, e quando tiver obra dentro de algum apartamento, aí esse tem que informar ao condomínio, né, a obra e quem é o responsável técnico por ela, tá? Então, o responsável do imóvel, ele tem que solicitar ao síndico, né, que seja feita a auto-vistoria predial, e ele tem que receber depois o laudo. Ele tem direito a receber o laudo da auto-vistoria predial e acompanhar naturalmente, através da Assembleia, as obras que estão ali indicadas para serem feitas na auto-vistoria predial, se estão sendo realizadas ou não. O profissional responsável, ele se responsabiliza pela inspeção. Então, vamos supor, vou pegar o caso desse acidente que aconteceu lá no Recreio dos Bandeirantes, nesse condomínio. A auto-vistoria predial daquele prédio, ela tinha acontecido, e o profissional tinha indicado a necessidade de reforma daquele local. Ele fez no laudo dele, está lá indicado. Então, o engenheiro que fez a auto-vistoria predial daquele prédio, ele não está respondendo em nada. Porque ele fez todo o serviço dele certinho. Quem está respondendo é o síndico, no caso, a ex-síndica, porque é da época dela,
a auto-vistoria predial e a reforma, e quem fez a reforma, tá? Eu até tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui. Como é que eu abro isso? Peraí. Aqui. Eita, peraí. Segundo, gente, que eu errei aqui alguma coisa. Aqui, ó. Posso mostrar para vocês aqui, ó. É notícia de ontem. Funcionários são indicados por morte de menina atingida por pilastra no Rio de Janeiro. Ex-síndica e equipe de manutenção vão responder por um homicídio culposo. Criança de 7 anos foi atingida enquanto brigava por um balanço. Então, reparem, né? Quem está respondendo foi a síndica da época da auto-vistoria predial que fez a obra com pessoas que não estavam habilitadas para fazer aquele tipo de obra. Ela falou, é só revestimento, é mudar aqui uma madeira, não tem nada demais. E ela quis economizar uma coisa ínfima, que era contratar um engenheiro para avaliar a situação daquela estrutura e ver se precisava ou não realmente de obra, ou se era só revestimento. Estava indicado na auto-vistoria predial a necessidade de fazer reforma, que a leiga, que no caso era a síndica, achou, isso aí não é nada demais, mas ela não tem que achar nada, ela tem que seguir o que está orientado ali no... É uma economia que hoje ela está respondendo de uma forma muito complicada para a vida dela, né? E, como eu falei, né, os condôminos, né, eles têm que fiscalizar essa questão do síndico, se tiver algum problema tem que avisar, se for fazer algum tipo de obra tem que avisar, né, sempre com um profissional devidamente habilitado. A gente está fazendo uma campanha até muito forte, vai sair agora na imprensa, se você não contrata um profissional que faz a RT, quem assume a responsabilidade é você, o risco é seu. Então, não faça isso, não tem porquê. Quem é síndico aí, não sei se alguém é síndico, a minha mãe é síndica, tá, gente? Então, eu falo isso com ela regularmente, né? No prédio dela, eu falo, não faça isso, contrata alguém, a pessoa vai chegar, às vezes a pessoa pode chegar e falar assim, ó, o profissional chegar e falar assim, ó, mas isso aqui é muito simples, pode fazer, aí ele vai dar isso por escrito para você, você pode fazer com uma pessoa que vai fazer ali só o revestimento, não tem problema, mas essa informação, você precisa ter um profissional que a dê. Então, gente, não estendendo mais e abrindo aqui para o debate, que eu acho que é a parte mais rica, né? A auto-vistoria predial, ela foi uma lei criada aqui no Rio de Janeiro que tem como objetivo focar na questão da manutenção dos prédios. Você tem prédios que estão envelhecendo muito na cidade, é uma discussão profunda sobre a questão do ciclo de vida dessas obras civis. Então, a questão da manutenção, ela começa a ganhar cada vez mais relevância dentro das obras civis nossas aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um estado antigo, um estado que tem uma urbanização antiga, dependendo da região, né? Então, a gente está falando aí muitas vezes de prédios com mais de 50 anos, e essa questão da manutenção ela tem que ser feita de forma devidamente qualificada, né? Então, tem que ser um profissional que consiga avaliar, de fato, o que está representando risco, o que não está representando risco, para dar orientação àquele condomínio e àquele síndico, para que ele não suma uma responsabilidade que não é dele, né? Que ele claro que tem um custo, gente. As coisas não tem o que fazer, né? Qualquer tipo de edificação, ela requer uma manutenção e a manutenção ela vai crescendo com o tempo, né? Ela vai aumentando os seus custos de manutenção com o tempo. Então, é fundamental que você tenha alguém que possa orientar isso de forma adequada e se responsabilizando por isso. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha aí trazido uma boa informação para vocês. Miguel, foi maravilhosa a sua palestra, muito elucidativa. Nós temos alguns companheiros que são da INDEP, que atuam profissionalmente em condomínios, e a gente vê isso, né? O síndico levanta a mão lá para se candidatar e não sabe o tamanho da responsabilidade que está assumindo em vários aspectos, né? Você foi bem enfático aqui
na engenharia, mas a gente sempre fala, o síndico tem que estar cercado por profissionais que deem base para as decisões dele, advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, né? Porque ele assume responsabilidades e às vezes nem conhece a responsabilidade que está assumindo. Bom, nosso tempo está curto hoje, mas eu vou pedir para a Silmara fazer então a intervenção aí da administração das intervenções, e eu peço para os companheiros que sejam bem objetivos para a gente conseguir responder o máximo de perguntas possíveis. Silmara, por favor. Boa tarde novamente. Companheiro Márcio Rocha, pode abrir seu microfone e fazer a pergunta? Boa tarde a todos, companheiros, companheiras, visitantes. Bom, primeiramente quero dar as boas-vindas ao Nélio, né? O jovem integrante do Bom para Valer, que se apresenta hoje aqui exatamente para nós. Seja muito bem-vindo, Nélio. Obrigado por você fazer parte do nosso seleto grupo do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca. Miguel, quero te agradecer pela essa palestra muito importante. Eu sou síndico profissional certificado e esse é um assunto realmente de grande relevância. O ponto é o seguinte: muita gente reside em condomínio, né? Você citou um quantitativo aí na capital de mais de 170 mil condomínios, conforme o último censo. Não sei se o Miguel está me ouvindo. Desculpa, gente, é que eu recebi aqui agora um telefonema de casa. Como meu filho está doente, eu só quis saber o que houve aqui. Está tudo ok. Tá bom, Miguel. Tá, desculpa, só um minutinho, gente. Desculpa, gente, tudo bem, podemos retornar, me perdoem, tá? Enfim, Miguel, eu quero te agradecer, te parabenizar aí por trazer para nós esse importante assunto, né? Eu sou síndico profissional certificado, né, aqui na capital, no Rio de Janeiro, e você citou que na capital nós temos mais de 170 mil condomínios, enfim, conforme o censo apresentado. Residenciais, só residenciais. Condomínios residenciais. Importante, porque tem os Se for pegar comercial também, isso aí sobe. Comerciais e mistas, tá bom, residenciais. É justamente esse o ponto, né? Eu acho que o ponto é o seguinte: muita gente reside em condomínio, né? Também foi apresentado aí o quantitativo de domicílios, né? Em condomínios, que eu acho que isso dobra, não é isso? Mais ou menos ele dobra, né? O quantitativo de pessoas. Enfim, eu acho que o ponto é esse, né? É muito importante que as pessoas que residem em condomínio, enfim, os condôminos, ajudem, né, de forma particular, para que essa fiscalização, que pelo que você trouxe, ela ainda não atende, né, pelo menos assim, aquilo que a gente espera em termos do controle da autovistoria predial nos condomínios, que os condôminos cumpram com o seu dever. Eu ouso dizer que é um dever de cada condômino. Exigir da administração do seu condomínio, do síndico, o acesso, porque muitas vezes esses laudos, Miguel, não são encaminhados para os condôminos, eles disponibilizam na administração para o condômino acessar. Então, que o condômino exercite esse seu direito. E vou mais além, esse seu dever de fiscalização junto às administrações de condomínio que se refere à autovistoria predial. Muito obrigado. Perfeito, Márcio. Só para dizer que é ilegal não disponibilizar aos condôminos. É obrigado porque tem que aprovar o laudo em assembleia. Então, quem o síndico que faça isso, só para ele está assumindo a responsabilidade por tudo, porque ele não tá atendendo a lei. Infelizmente, é uma prática. Obrigado. Eu cortei você, Miguel? Não, é isso. Companheiros, por conta do adiantado da hora, a gente vai ficar somente nos três próximos aí, que seria o Bem-vindo, Joper e Eliane. Companheiro bem-vindo, pode fazer sua pergunta? Vou ser breve. Miguel, prazer em revê-lo.
mesmo que pela telinha, mas é sempre um prazer. Você é sempre muito inteligente e um ótimo profissional. Corroborando com o que o companheiro Márcio falou, e eu iria citar os mesmos números, né? Eu pergunto, quem é responsável por uma fiscalização dos condomínios que não têm a sua RT? Sejam condomínios empresariais, sejam condomínios residenciais. O conselho ou a prefeitura ou quem? Tá, vamos lá. Você diz em relação à auto-vistoria predial? Justamente. Não tem como o condomínio fazer a auto-vistoria predial sem uma RT. Sim. Você não, porque dos anexos que são necessários serem feitos na plataforma, quando o laudo é realizado, é a RT. Então, o condomínio que contratar um profissional que não faça a RT, ele não tem o laudo. Só para deixar bem claro. Tá? Então, o síndico é como se ele não tivesse feito. O síndico tem que ter esse conhecimento. Eu estou até aqui procurando o Cresce para a gente fazer campanha sobre isso para os síndicos, para eles entenderem. Se você não recolheu a RT, se o profissional não recolher a RT, é como se ele não tivesse feito o serviço, porque ele não assume a responsabilidade por aquilo. Tá? Então, quem pode fiscalizar é sim o CREA, no caso da ART. No caso da vistoria predial, o condomínio que não faça a vistoria predial, a fiscalização é da prefeitura. Naturalmente, o CREA pode acionar também a prefeitura. Se for acionado o nosso canal de denúncia, a gente vai junto da prefeitura, Ministério Público, Defesa Civil, dependendo do grau de periculosidade do que for o problema. Então, a gente tem as nossas ações aqui também através de termos de cooperação e convênio. Eu agradeço. Um forte abraço. Obrigado, companheiro Joper. Caro Miguel, primeiro de tudo, obrigado por ter aceito colocar em evidência esse tema, embora não seja o seu segmento profissional de atuação, mas como presidente do CREA, colocar em evidência o tema que é de importância para todos. O segundo aspecto, Miguel, o nosso clube tem características muito curiosas. Uma delas é que nós temos profissionais conosco da área de contabilidade que são especializados em auditoria condominial. E nesse campo, por exemplo, o Sérgio Paulo, o Tiago, e nesse campo é interessante incluir no rol da auditoria condominial a busca por saber se o prédio está ou não cumprindo a legislação com relação à vistoria. Nós tivemos recentemente, você mencionou o caso lamentável dessa menina que veio a óbito, mas nós tivemos um prédio no centro da cidade que simplesmente desabou. Esse é um caso um pouco diferente, Joper. Sim, sim, é um prédio histórico que cabia à prefeitura ter uma atuação e que não houve. E, portanto, nós temos que, assim como fazemos com os bombeiros, nós temos que ter mais atitudes preventivas do que corretivas com notícias lamentáveis como as que nós temos tido. Parabéns a você pela condução do CREA e, particularmente, eu vejo que nós do Rotary temos a responsabilidade, por exemplo, de trazer à baila a Secretaria Municipal de Urbanismo aqui no Rio de Janeiro, que é para que ela também assuma sua parte nesse latifúndio. Parabéns mais uma vez, amigo. Obrigado, Joper. Esse tema que você trouxe é outro tema muito relevante. Eu tive agora, recentemente, semana passada, numa audiência pública na Câmara dos Vereadores, provocada pelo vereador Pedro Duarte, que é o presidente da Comissão de Urbanismo aqui do Rio de Janeiro, exatamente para falar sobre isso, sobre essa questão dos prédios. Foram 2 prédios que caíram recentemente aqui no centro, só que um matou uma pessoa, o outro não, graças a Deus. E a gente até participou de uma matéria do RJTV, onde a gente fez um voo de drone e mostrou um monte de prédio em condições de desabar aqui no centro da cidade, correndo uma única rua. Então, assim, na nossa estimativa, são mais de 200 só no centro. Então, estamos falando de bombas sem relógio que podem atingir qualquer um de nós transeuntes. Essa é a realidade, tá, gente? Alguém deve lembrar, vocês devem lembrar que na década de 90 teve esse problema muito sério com a questão dos... não era parapeito, chegou a morrer gente em Botafogo. Era não era bem marquise. Agora me fugiu o nome
desse modelo arquitetônico, que é como se fosse da janela um pouquinho para frente, que é um modelo português de construção que tinha, né? E caíram vários de prédios antigos. E aí teve até uma regra que tinha que tirar e tal. Então, Seria varanda? não é bem varanda, porque é uma varanda pequenininha, tem um nome, eu esqueci agora o nome disso, me fugiu aqui a palavra, daqui a pouco eu lembro. Mas é como se fosse uma marquise, né? Caindo. Parapeito. Não é o parapeito, é que o parapeito apoia. Daqui a pouco me veio o nome, se não vier também não tem problema, mas... Tá bom. Sacada. Eu estou só usando só como referência, né? Então, sacada, isso. Sacada. Aquela das sacadas. Então, você precisa fazer uma intervenção de emergência. Não pode ficar um monte de prédio caindo por questão fundiária, que ali é uma discussão fundiária, né? O prédio só é abandonado porque tem um problema do tombamento dos prédios, no sentido de preservação arquitetônica e urbanística do espaço, só que os prédios são abandonados em virtude disso, porque o pessoal acaba, aí morre, quem é o dono, os herdeiros não querem, porque o custo da manutenção é muito alto, e aí vira um rolo do tamanho do mundo, esse aí. Esse é outro tema também muito relevante, eu não sei se é exatamente o problema hoje da Tijuca ainda, mas é um problema muito sério em parte da zona norte do Rio de Janeiro, no centro da cidade, que são por onde começou a urbanização da nossa cidade. Obrigado. A gente também está atuando. E para encerrar, eu convido a Eliane para brevemente fazer a sua pergunta. Seu microfone está fechado. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, a partir de que época que é obrigatória a auto-vistoria? A partir do momento da construção do imóvel. A partir de que época da construção? E se o proprietário de um imóvel faz uma obra em seu apartamento, e se ele é arquiteto, mesmo assim ele tem que pedir autorização, tem que pedir essa auto-vistoria de um outro arquiteto, de um outro profissional, ou ele pode fazer e se responsabiliza por isso? O primeiro são 10 anos. A partir da construção do prédio, 10 anos, é necessário fazer a auto-vistoria predial. Tá? E depois a renovação a cada 5. Esse caso desse condomínio, especificamente, é de 2009, e ele fez a auto-vistoria predial em 2020. 2021, uma coisa assim. Então, estava dentro ainda do prazo da auto-vistoria predial. E em relação ao dono do imóvel poder ele mesmo fazer, pode sim, tá? Mas ele tem que ter a RT, ou não? Tem que recolher a RT. Tem que recolher claro, a RT, o responsável pelo imóvel, o dono do imóvel, tem que ter a RT para fazer obra no seu imóvel. Qualquer obra? Sim, qualquer obra. Qualquer uma, mesmo pequena? Então, aí depende muito do que é a obra que você está fazendo. Você vai fazer uma pintura de parede, não é obra, não é caracterizado como obra. É caracterizado... Não, uma mudança de tomada, uma pintura de parede, sim. Isso não caracteriza a obra, tá? Isso caracteriza o que o pessoal chama de reforma, né? É aquela coisa que é muito só estético. No momento que você começa a fazer qualquer intervenção maior, aí pode caracterizar como obra que você vai fazer. Vou dar um exemplo comigo que aconteceu comigo, né? Eu fui fazer o sinteco do meu apartamento, em Copacabana, e o síndico entrou em desespero, porque o sinteco faz muito barulho, né, na hora que faz a raspagem. Mas o sinteco não precisa contratar um engenheiro nem um arquiteto para fazer o sinteco, entendeu? Então, é sobre a complexidade do que é o serviço. Quando eu informei que era um sinteco, morreu o assunto. Em geral, precisou quebrar a parede, precisa de um engenheiro, a não ser que seja com um problema muito simples de vazamento, alguma intervenção ali só para uma correção de canalização. Precisou mexer significativamente no quadro elétrico, vai precisar de um engenheiro também. Normalmente, esses dois são os usos de referência. Obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigada, Miguel. Parabéns pela palestra. Presidente Sérgio Paulo. Obrigado, Silmara. Hoje a gente se estendeu um pouquinho aqui, mas foi uma reunião maravilhosa. Acho que ainda temos 34 pessoas aqui atentas, né, a tudo que está sendo dito. Miguel, mais uma vez eu quero te dar os parabéns. Foi espetacular a sua palestra. Você viu que o tema, se a gente se estender aqui, a gente fica a tarde toda, né? Mas, infelizmente, nós temos que terminar. Bom, para oficializar e agradecer aqui a sua participação,
nós temos o nosso certificado, que vamos fazer chegar às suas mãos, que diz o seguinte: o Conselho Diretor do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, o Bom para Valer, outorga este certificado de reconhecimento a Miguel Alvarenga Fernandes por sua brilhante palestra sobre o tema Auto-Vistoria Predial, Segurança para Todos, quando compartilhou seu conhecimento e contribuiu de maneira decisiva para a construção de pontos de amizades e cooperação entre as pessoas. Rio de Janeiro, 7 de maio de 2025, Sérgio Paulo da Silva, presidente. Mais uma vez, muito obrigado, Miguel. Eu peço que você deixe sua mensagem final e permaneça conosco para o término da reunião. Seu microfone está fechado. Muito obrigado, gente. Desculpa, eu estou ao mesmo tempo recebendo ligação aqui lá de casa. Eu vou ter que sair aqui lá para casa para ver o meu filho. Mas tudo bem. Foi ótimo. Compreensível, Miguel. Vocês. Obrigado, querido. Parabéns mais uma vez. Bom, estamos chegando ao término da nossa reunião. Lembrando que na próxima terça-feira, dia 13 de maio, teremos o nosso almoço lá no Tijuca Tênis Clube. Então, quem ainda não confirmou a presença na lista, por favor, que o faça. E convidamos também para a próxima reunião, né, dia 14 de maio, às 12h30, quando receberemos na tribuna Ivete de Castro Siqueira a médica Júlia Martins, né, que falará sobre o tema SUS. A sociedade deve conhecê-lo para assim fortalecê-lo cada vez mais. A cada reunião, sempre uma nova experiência que causa impacto duradouro em nós mesmos, em nossa comunidade e no mundo como um todo. Convido a todos para que, após a execução da marchinha de exaltação do Bom para Valer, saudemos a bandeira do Brasil e as demais bandeiras da nossa Panamá. Tijuca, Tijuca, desde o primeiro instante mostrou forma de gigante. Tijuca, Tijuca, desde a primeira hora foi grande, é maior agora. É público e notório, nosso clube não foi provisório. Por predestinação ao pensamento sucede uma ação. Nenhum de nós se julga o melhor, tampouco diz que o clube é o maior. Mas nosso querido Tijuca, podem crer, é bom pra valer. Tijuca, Tijuca, desde o primeiro dia, trabalho é nossa alegria. Tijuca, Tijuca, desde a primeira idade, em tudo a fraternidade. Escola de altruísmo ensinada a melhor repartir. E o bom companheirismo faz maior o prazer de servir. Nenhum de nós se julga o melhor, tampouco diz que o clube é o maior. Mas nosso querido Tijuca, podem crer, é bom pra valer. Declaro encerrada, então, a nossa reunião e podemos liberar o nosso microfone aí